começou a gravar, a gente... Então, vamos começar. Aqui. Então, antes eu vou falar, como começou a gravar agora, eu vou repetir algumas coisas que a gente já conversou. Esse grupo Palestra Estudos Espiritualistas não tem vínculo com nenhuma casa espírita, nenhum grupo assim de estudo, a não ser esse aqui, que eu criei no Telegram para toda sexta-feira às 20 horas realizar ou palestras ou estudos. Nós temos um material riquíssimo que nós começamos a estudar, essa vai ser a primeira aula. Eu já dei essa aula, vou repetir, porque não foi gravada na outra vez. E a gente já deu a sequência, um material muito bom sobre mediunidade, espiritualidade, apometria, etc. Com muitos detalhes, um material riquíssimo que eu consegui na internet. E eu vou, então, repetir, como já falei, a primeira aula. Eu queria dizer, e eventualmente, talvez uma vez por mês, eu vá, em vez de estudo, dar alguma palestra sobre algum assunto fora do contexto do estudo. Mas sempre vai ter a chamada, lá na sexta-feira eu mando essa chamada para o grupo, de manhã cedo, e vão ficar sabendo se é estudo ou se é palestra. Tá? Hoje o estudo é médium e mediunidade, é uma base. Então, eu vou agora compartilhar a minha tela. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Com a tela e nós podemos conversar. Aqui, acho que é isso tudo aqui. Deixa eu ver. Tá, apareceu aí a primeira tela do grupo, né, do estudo. Então, deixa eu passar lá para o estudo. Um momentinho. Aqui. Então, vamos começar. Tá? Essa aí é a primeira aula desse estudo, que acredito que se a gente seguir direto, talvez dê a aula assim toda sexta-feira, material para um ano de estudo, material muito rico. Algumas vezes vai ser até meio enfadonho, porque tem muito texto, né? Mas é interessante porque é bem profundo, tá? Então, vamos lá. E sempre eu vou iniciar as apresentações nos estudos, vai ser sempre o mesmo início, tá? Então, eu vou mencionar as fontes de estudo, tá? Então, aqui, esse trabalho foi elaborado a partir de apostila, etc., nesse site aqui. Eu estou colocando isso por causa eu não sei se tem direitos autorais ou não, esse material eu baixei faz uns, nem sei, acho que 10 anos, 5, 8 anos atrás, não me lembro, ficou no computador, tá? E como naquela época estava disponível para download, mas hoje eu não consegui acessar, esse site não existe mais. Mas, de qualquer jeito, eu vou colocar os direitos, né? E também lá, algum material, de vez em quando, que eu pego de um curso de preparação de médiuns lá de Lages, do Grupo Espíritos Obreiros da Nova Era, que foi disponibilizado uma vez para nós. Mas esse aqui eu acesso menos, tá? Mas eu faço questão de colocar as fontes por causa de direitos autorais, tá? E depois, então, a gente pegou muito material no Google, imagens principalmente, para formar a apresentação, tá? Aí, o que nós fizemos? Nós separamos ou fizemos um índice dos assuntos que nós vamos abordar, que são todos esses aí. Vamos começar ali pelo médium e mediunidade,
depois despertamento das faculdades mediúnicas, tipo de médium, sintonia, desenvolvimento de educação, da mediunidade, corpos espirituais, etc, etc, aura, vida vital, chakra. Então, o material é muito amplo, esse material todo daquela mesma fonte, tá? E a sequência vai ser essa daí. Alguns títulos que estão aí vai precisar de mais de um encontro, às vezes 2, talvez 3 ou 4, porque o material é extenso e, como eu já mencionei, às vezes até meio enfadonho, porque tem muito texto, mas é que é retirado de livros psicografados, né? Aí se dá fontes também, e é uma maneira de realmente estudar e ler o assunto. Porque essas reuniões assim, grupo de estudos, vamos ler um livro, eu acho muito chato. Vamos ficar lendo, a gente não acompanha, o pensamento está divagando. Nesse caso aqui, a gente vai ter oportunidade de ler, parar por parágrafo, analisar, seguindo, para ter uma compreensão maior do assunto. A Amanda entrou mais tarde, só para reafirmar. Eu estou repetindo a primeira aula. Eu acho que a Amanda também não assistiu, nem o Vladimir, que já falou que não. E como não foi gravada, eu estou gravando agora, para deixar lá no grupo. Tá? Bom, então, antes de iniciar, esse amigo aqui vai nos acompanhar bastante durante os nossos estudos, tá? Então, está chamando a atenção para algumas observações importantes antes de iniciarmos o estudo. Nós vamos falar muito sobre a apometria, tá? Inclusive, o estudo é muito direcionado para quem trabalha com apometria. Então, ressalto aqui, a apometria não é filosofia, doutrina ou religião. É caracterizado por um conjunto de técnicas, procedimentos psíquicos desenvolvidos e fundamentados pelo Dr. Lacerda Azevedo lá em Porto Alegre, no Hospital Espírita. Então, ele fez esse desenvolvimento um estudo científico, como Kardec fez com o Livro dos Espíritos, baseado em dados científicos. Tá? É uma técnica avançada de desdobramento do agregado espiritual do ser humano e manuseio de energias. Para quem for assistir esse vídeo, esse estudo pela primeira vez, agregado espiritual é o conjunto de nossos corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Nós vamos entrar bastante em detalhes no futuro, em outros encontros. E desdobramento é como você separar a parte espiritual da parte física, vamos dizer assim. Separa emocional, mental, físico, etc. Mas detalhes virão mais tarde, tá? Então, a apometria é uma técnica que faculta, através da sintonia mediúnica, o acesso a registros e particularidades desse agregado formado pelos corpos sutis. Esses corpos sutis é o que Allan Kardec chama de perispírito, tá? Onde se encontram as raízes das desarmonias psíquicas e espirituais do ser. O que está querendo dizer aí é o seguinte, que através dessa técnica, o médium tem mais facilidade de acessar as fontes de desajuste e desarmonias existentes hoje, porque através da técnica você tem acesso ao, vamos dizer assim, a dimensão espaço-tempo, onde presente, passado e futuro coexistem. Então você pode acessar fatos do passado, corrigi-los e eles vão, por sintonia, interferir, vamos dizer assim, harmonizar, melhor dito, o presente. Tá? Como se a gente voltasse lá no passado, acertasse algum erro que a gente erro entre parênteses, porque eu não acredito que exista certo ou errado, alguma desarmonia, vamos falar melhor.
harmoniza alguma situação desarmônica, isso vai começar a reverberar de uma maneira mais harmônica e não desarmônica como vinha sendo até então. E no presente a gente sente, por sintonia, as diferenças no atendimento. Lacerda lançou 2 livros. Esse aqui foi o primeiro, a base, tá? O Espírito e Matéria. Esse aqui, Energia e Espírito, é também interessante, porque ele cita vários casos, né? Uma coletânea de casos com as técnicas que foram utilizadas no atendimento. Tá? Outro livro muito bom é esse aqui, Desobsessão e Apometria, do Vitor Ronaldo Costa, que foi colaborador do Lacerda. Era um médico também. E esse livro é interessante, só a introdução dele tem uma entrevista com Lacerda, de umas 70 páginas. E só nas perguntas e respostas ali que o Lacerda dá, a gente já aprende muita coisa. E para depois, então, entrar em outros detalhes ali sobre a apometria no livro. E esse livro é muito interessante no sentido que cada assunto que é discutido, ele faz uma ponte com alguma citação em algum livro espírita, algum livro psicografado, ou então com o livro dos médiuns, volta e meia com coisas, canalizações do Chico Xavier, etc., mostrando aí que a apometria não está, como muitos espíritas ortodoxos acreditam, querendo desestabilizar, vamos dizer assim, o termo espírita. O termo não é bem desestabilizar, mas eles acham que não tem nada a ver, porque o Kardec não falou. Mas o Kardec falou que, em uma época, conforme a evolução da ciência, a doutrina iria se adaptar às novas descobertas. Né? E lá no grupo aqui, palestras, estudos e palestras, tem um arquivo lá que eu passei, lá que tem uma redação de 38 títulos, além desses 3 aí que nós mencionamos, de obras para leitura e estudo. Uns que eu aconselho muito são os do Ramatiz. Também é tipo pergunta e resposta, a gente aprende muito, muito. Eu, pelo menos, aprendi bastante. E o que o Kardec falou lá no Livro dos Espíritos, no item 54, capítulo 1? Isso que eu acabei de falar. O Espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre certo ponto, ele modificaria esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Isso Kardec colocou no Livro dos Espíritos há 160 anos atrás, onde não se tinha conhecimento de uma série de coisas sobre eletromagnetismo, campo eletromagnético, física quântica, etc., que facilitam o entendimento do desdobramento dos corpos, da apometria. Tá? Pré-requisitos para um bom trabalho apométrico. Como eu falei antes, esse estudo tem um viés assim, direcionado mais ou menos para estudo de grupos apométricos. Tá? Vai dar bastante material, mas fala muito sobre espiritualidade, sobre mediunidade, mas, de uma maneira geral, sempre direcionado para a apometria, estudo de um trabalho apométrico. Tá? Então, pré-requisitos para um bom trabalho. Primeiro, condição imprescindível para o desenvolvimento do bom trabalho, o estudo das 3 obras básicas do Kardec. Você saber do que nós estamos conversando. Se a pessoa entrar direto num estudo de apometria sem saber o que é perispírito, o que é duplo etérico, o que é mediunidade, etc., não vai entender muita coisa. Então, se sugere um trabalho antes ou durante
o estudo apométrico desses livros aí. O Livro dos Espíritos, que é uma tônica mais científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é colocado como religião, e eu particularmente não entendo o Evangelho segundo o Espiritismo como religião. Essa é uma opinião particular minha. Tá? Por isso muita gente confunde, acha que Espiritismo é religião. Eu também não gosto muito da palavra Espiritismo, eu prefiro falar doutrina espírita. Mas isso são coisas particulares minhas. E o Livro dos Médiuns, que é a doutrina, que é todas as orientações para quem tem essa sensibilidade de perceber alguma coisa além dessa dimensão 3D. Muitas pessoas com extremas sensibilidades sofrem muito porque não sabem o que está acontecendo. Estou vendo coisas, estou escutando, estou ficando louco, etc. E aí interna a pessoa. Nos manicômios tem muita gente lá que não tem doença nenhuma, a não ser uma simples ou extensa sensibilidade. Eu lembro de um grupo que eu trabalhei, muitos anos atrás, uma médium dando depoimento desde criança. Ela escutava e via pessoas, seres, animaizinhos, crianças, etc. E, no fim, a família, depois de um certo tempo, internou ela fez esse depoimento chorando. Levou eletrochoque, etc., tudo, uma série de coisas. Ela disse, não tinha nada, só tinha sensibilidade. Quando ela descobriu a doutrina espírita, começou a trabalhar, sumiu tudo. Sumiu tudo que eu digo que é aquele sofrimento, a sensibilidade continua. Né? Então, finalmente, depois de toda essa introdução, vamos começar a estudar o primeiro item desse material que eu consegui, que é o médium e a mediunidade. Ou também tinha um outro título, que é mediunidade e apometria. Tá? Vamos começar pelo bem básico do beabá, feijão com arroz, para quem não sabe nada, porque isso vai ficar gravado e alguém pode acessar mais tarde e não tem tanto conhecimento. Tá? Então, ele é o nosso amigo e vai deixar uma frase aqui bem interessante, que tirou lá do livro Nosso Lar, né, dita pelo ministro Genésio ao André. Quando o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente aos trabalhadores ou ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então vamos lá, bons estudos. Aqui eu coloco sempre as duas fontes, como eu já falei antes. Eu não tenho acesso, eu mandei e-mail para esse Pericles CB, mas não recebo resposta, tanto o site não existe mais, mas eu coloco aqui porque foi a fonte desse material. Então vamos começar falando um pouquinho sobre mediunidade. O que é mediunidade? No livro Espiritismo da Azeda Febre, mediunidade é dita ser a faculdade que possibilita à criatura humana de qualquer religião transmitir o pensamento e as ideias dos espíritos. Aqui é importante essa parte que ele fala, qualquer religião, independe se é cristão, muçulmano, judeu, seja lá o que for, independe. Não tem nada a ver de sensibilidade denominada mediunidade, não tem nada a ver com religião. Religião é uma criação humana, espiritualidade é outra coisa. Nós estamos tratando aqui de espiritualidade, ok? E no livro Mediunidade da Teresinha de Oliveira, mediunidade é a faculdade natural que permite sentir a influência dos espíritos, desejando a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. É uma capacidade que pode ou não ser usada, podendo ser desenvolvida. Aqui tem vários itens para a gente chamar a atenção. Primeira coisa, permite sentir a influência dos espíritos. Tem gente que não acredita em espírito. Essas pessoas que chegam para mim
não acredito que o espírito morreu. Eu digo, então faz o seguinte, tu vai no velório, vai lá no necrotério e vê um corpo. Analisa ali a situação e vê se não está faltando alguma coisa. Essa alguma coisa que está faltando aí é o espírito, é a alma. E não pode negar que não esteja faltando alguma coisa. Tá? A outra coisa aqui interessante é uma capacidade que pode ou não ser usada. Tem muita gente que tem essa sensibilidade e nem sabe o que fazer com ela. Tá? Tem muita intuição e sofre muito porque justamente não sabe o que fazer com ela. Quando, no entanto, ela pode ser desenvolvida através do estudo, como o caso dessa médium que eu falei, que chegou a ser internada, que sofreu muito, mas quando ela começou a estudar e verificar que tudo, aqui, principalmente ali no livro dos médiuns do Kardec, verificar que tudo aquilo que ela sentia não era loucura, era uma coisa natural, normal, que muitas pessoas tinham, para ela a coisa harmonizou. Né? Aqui nós temos duas figuras, todo mundo conhece, e os seus respectivos mentores, a Joana de Anjos para o Divaldo e o Emmanuel para o Chico. Né? Bom, segundo a doutrina espírita, nós somos formados de 3 elementos. O espírito, que é a nossa individualidade, a parte de nós que sente e pensa, o nosso eu imortal. O espírito não morre jamais, uma vez criado, e a fonte criadora de tudo que é, normalmente chamam de Deus, a fonte criadora de tudo que é, está constantemente criando espíritos. E cada um com a sua individualidade. E aí entra no processo de evolução. A criação, então, de qual nós fazemos parte, cada espírito entra no processo de evolução. Passamos por todos os reinos, tá? Mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, onde nós estamos, depois no angelical. Se a gente olhar para trás, a gente já avançou muito, imaginando que nós já fomos pedra, a essência desse espírito, essa centelha divina está no mineral, ela desenvolve o vegetal, depois no animal, depois no hominal. E essa centelha divina que sente e pensa é imortal. É o nosso eu imortal, alguns chamam de eu superior. Tá? É parte de nós. O segundo elemento é o perispírito. O perispírito, que o Allan Kardec chamou de uma maneira geral perispírito, o que nós vamos ver na realidade são 5 outros corpos, emocional, mental, duplo etérico, etc. Nós vamos ver em detalhes mais tarde. O perispírito é como se fosse um véu que envolve o espírito. Tá? Por exemplo, nós agora aqui, nós temos o corpo físico que envolve o nosso ser, o nosso espírito. E o corpo físico é um detalhe da dimensão 3D da matéria. Né? Mas, então, o planeta, dependendo do planeta que a gente encarna, vai fornecer os elementos para que seja estruturado um corpo, para que o espírito possa... Só um momentinho que eu vou tomar uma água aqui. Para que o espírito possa se desenvolver naquele grupo no qual encarnou. Quando, pelo desencarne, a gente perde esse corpo físico, aqueles materiais que foram cedidos pelo planeta são devolvidos ao planeta. São as moléculas, são os átomos, né? Isso volta para o planeta. Mas é o que acontece? Aí fica o espírito, tem um novo corpo, que é esse aí que chama perispírito, que é uma cópia desse nosso corpo, na realidade, do nosso corpo físico, é uma cópia do perispírito.
Então, a gente passa por uma outra dimensão, o espírito, onde a gente circula e tem individualidade, conforme já se constatou, muitos médicos constatam nos trabalhos médicos, e se apresenta numa forma normalmente igual à da última reencarnação, encarnação, para ser facilmente reconhecido. Tá? E esse perispírito, na realidade, que é um conjunto de corpos, que nós vamos ver depois, é inseparável do espírito, tanto mais luminoso quanto maior o adiantamento moral daquele espírito. Tá? E o terceiro elemento é o corpo físico, que eu já falei agora aqui, que é o instrumento que o espírito atua no mundo da terceira dimensão, no mundo terreno. Está falando no terreno porque é Terra, mas pode ser num outro planeta também. Aí aquele planeta vai dar os elementos necessários para a formação de um corpo físico adaptável àquele orbe, aquele planeta. Né? Então, daqui, ó, tem o corpo físico e o perispírito, que é, na real, o corpo físico é uma cópia do perispírito. Mas nesse perispírito tem o espírito, que é a centelha divina. Todos nós temos. Isso num ser encarnado, tá? Então nós temos esses três aqui. Quando o cara desencarna, some o corpo material, que é devolvido os átomos e moléculas, conforme já foi para o planeta, e o espírito, a centelha divina, fica circulando numa outra dimensão, nessa forma aqui, no perispírito, que pode, pelas técnicas apométricas, se desdobrar em outros corpos. Aí você pode tratar o emocional separadamente, do mental, etc. Tal. Estudo para mais para frente. Tá? O que acontece? O perispírito, voltando aqui, o perispírito, esse corpo na dimensão astral, ele recebe e é receptor e transmissor das sensações do espírito. Então, o perispírito recebe as sensações do espírito, tá? Recebe e transmite, tá? As sensações físicas são recebidas pelo espírito através do sistema nervoso do nosso corpo. Aí precisa o corpo. Então, aí é aqui esse caso aqui. Então, aí as sensações físicas daqui passam para cá para o espírito poder sentir ou receber, né? Então, as sensações físicas é nesse sentido, do corpo para o espírito, e as sensações de espírito, aqui através do perispírito, para o corpo. Eu espero não ter ido muito rápido, né? As sensações físicas recebidas pelo espírito através do sistema nervoso do corpo. E as sensações espirituais você recebe diretamente pelo espírito, que se adianta através do nosso corpo. Como é que isso é intercambiado? Através do sistema de chakras situado num dos corpos que está dentro do perispírito que o Kardec mencionou, que se chama duplo etérico. Tá? Então, voltando aqui. Sensações físicas, nesse sentido, do corpo para o espírito. Sensações espirituais, do espírito para o corpo. Tá? O que seriam sensações espirituais? Né? São sentimentos, são as emoções, né? Que o espírito, as reações do espírito a certas sensações físicas que ele recebeu. Okay? Então, agora vamos falar de médium. Aqui nós temos uma figura que todos nós temos, que é o Chico. O médium, então, seria uma pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos desencarnados e os encarnados, ou seja, aqueles como nós que transitamos pela dimensão 3D da matéria e aqueles que já partiram para uma outra dimensão, 4D ou superior, dependendo da evolução moral do espírito, que circulam via perispírito, certo?
Imagine aquele que, em um grau qualquer, sente a influência do espírito de modo ostensivo. Ele percebe que é uma coisa que não é dele. Tá? No livro dos Médios, Allan Kardec fala: toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Todavia, essa qualificação não aplica senão àqueles nos quais a faculdade anímica está caracterizada e se traduz por efeito potente de certa intensidade. Caracterizada anímica. Anímica se refere ao corpo físico. Tá? Então, são faculdades sensoriais do corpo físico, percepções. Tá? Então, quando nós falamos assim, vamos doar nossa energia anímica, essa energia que nós temos, que já falei isso em outras palestras aqui, nós somos uma potente usina de energia. Para formar um corpo de 75 quilos, um corpo humano de 75 quilos no planeta Terra, foi feito um estudo pelo Lacerda, que lá em, se não me engano, 1985, a energia para formar um corpo de uma pessoa de 75 quilos era o equivalente à energia consumida por toda a cidade de Porto Alegre, se não me engano, por 160 anos. Se utilizava aquela fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, então daí você pode fazer correção entre a energia de um corpo físico e energia em outras unidades, que no caso foi considerada energia elétrica. A mediunidade, então, não depende de lugar, nem de idade, nem de sexo, temperamento, raça, cultura, condição social, moral, preferência religiosa, nem mesmo as qualidades morais. O cara é médium, não quer dizer que ele tenha grandes qualidades morais. Tá? Tanto faz, porque tem médium que trabalha para a sombra, para os escuros, então não tem grandes qualidades morais. Né? Tem vários exemplos por aí. O desabrochar da mediunidade representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. Muitos aproveitam e muitos não, por desconhecimento, por ignorância. Ignorância no sentido de não saber, tá? Não no sentido depreciativo. E esse desabrochar da unidade é um convite, tá? Que se volte para o bem, possa auxiliar os outros, os encarnados, os desencarnados, né? E, com isso, progredir no seu processo evolutivo. Aí, nosso amigo, de novo, vamos ver o despertamento das faculdades mediúnicas. Tomar um copinho d'água. Despertamento das faculdades mediúnicas. Como é que acontece quando começa a acontecer isso daí? Porque às vezes não é muito comum. Essa sensibilidade só ocorre depois de uma certa idade. Outros não, as crianças, principalmente as que estão vindo hoje, já nascem com esse expandido e com supersensibilidade. Então, aqui ele vai dar um exemplo muito interessante para a gente entender direito isso aí. Numa existência terrena, numa existência comum, vai seguindo o espírito encarnado, vivendo, despreocupado, tranquilo, rotineiramente as atividades. A partir de um determinado momento, começa a perceber algumas coisas estranhas, sensações, reações que até então ele não conhecia. E começa a incomodar porque ele não sabe o que é essas sensações. Do que se trata? Pergunta a si mesmo, um tanto desconfiado. O motivo do aparecimento dessas sensações e reações, até agora desconhecidas, vamos ilustrar através dessa figurinha aqui. Ó. Aqui no plano espiritual e no plano espiritual, por enquanto. Lá nós temos dois seres, o A e o B, ambos habitantes da quarta dimensão, tá? Supondo a quarta dimensão, não a 3D. Aquele serzinho branco ali é o mentor,
e o outro é uma entidade que vai encarnar. Tá? Então estão lá os dois circulando por esse plano espiritual. Antes do nosso amigo B encarnar, retornar à vida na Terra, ele tem a sua vida, a futura encarnação é feito uma programação, que a gente chama de projeto reencarnatório. Então, é muito comum nós dizemos, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou harmonizar essa situação do passado, etc. A gente lá do lado de lá quer resolver um monte de coisa. Quando chega aqui, a história é bem diferente. Pelo menos em percentagem, mas a gente resolve muito pouco do que, de uma maneira geral, né? Lógico que tem exceções. A gente resolve muito pouco do que se propôs. Mas aí eles estão conversando lá, fazendo o seu projeto reencarnatório, e de repente é incluído no projeto do B, antes de encarnar, que ele vai desenvolver a mediunidade. Tá? Então, na programação de vida do personagem B, foi incluída a atividade mediúnica que o devido tempo se incumbirá de despertá-la. E vai ter o amigo A, que é o mentor, sempre auxiliando. Tá? No livro Tormentos de Obsessão, página 259-260. Seguindo o trecho lá. A nobre médium desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos e com voz pausada leu o programa que fora traçado por solicitação. Quer dizer, o médium quer, implora, que quer fazer isso, quer fazer aquilo. A solicitação e anuência jubilosa algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos guias espirituais. Os guias sugeriram e o medianeiro aceitou, não, eu vou dar um jeito nisso aí. Continuando no livro, eu me apresentava pasmado, era a primeira vez que vi uma atividade dessa natureza, mediante a exibição de um relatório no qual arquivadas as responsabilidades de alguém comprometido perante a soberana leis. Então, estavam se mostrando para ele o projeto reencarnatório. Falou isso, eu falei isso, está tudo registrado aqui. Tá? Isso é para mostrar, isso foi uma psicografia do Dival, Tormentos da Obsessão, para mostrar, nos conscientizar da existência desse planejamento reencarnatório. O que acontece? No quadro da figura, representamos nosso personagem B aqui já devidamente encarnado e vamos considerar ele um relógio kármico biológico que segue inexoravelmente seu curso. Esse relógio vai seguindo o curso. Quando o ponteiro atingir esse ponto M vermelho, ponto M de mediunidade, ele dispara um alarme. É o ponto em que foi lá na programação, no projeto, e começaria a despertar a faculdade mediúnica, a sensibilidade do nosso amigo B aqui. A partir desse momento, aquele indivíduo que até ali vivia despreocupado com questões transcendentais, inicia sem saber o processo de despertamento das faculdades mediúnicas. Como sintoma inicial desse fenômeno, seu organismo, receptáculo que é o psiquismo, passa a denunciar coisas estranhas que estão acontecendo e ele não está entendendo nada se não tem conhecimento. No outro livro, Domínios da Mediunidade, do Chico, um dos textos. Indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação, ao que o mentor respondeu prestimoso: sim, semelhante serviço não se efetua sem programa, porque está programado. Quem tem sensibilidade pediu e aceitou a sugestão também. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Aqui eu acho ótimo. Tá? Não existe acaso no universo. A criação é perfeita. Aliás, como
Eu gosto muito de mencionar um ensinamento da minha mãe, ela dizia assim, o Criador não criou a perfeição, ele criou o perfeito aperfeiçoamento. Então, o que o Criador fez, ou a fonte criadora de tudo que é, para a gente não ter uma imagem de um homem ou coisa assim. O que é a fonte criadora de tudo que é? Criou a criação, mas junto, dentro dessa criação, colocou duas leis cósmicas, podemos assim chamar, que é a lei do livre-arbítrio e a lei da causa e efeito. Semeou, colheu. E soltou a criação, como a gente diz, ao Deus dará, né? Deixa a coisa evoluir. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós temos responsabilidades, tá? Então, e vamos no perfeito aperfeiçoamento, crescendo, evoluindo, ok? Continuando lá, o mentor falava, a mente comprometeu-se, mas isso não vai impedir de cancelar o contrato, porque aí entra o livre-arbítrio, tá? Continuando, poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Pode odiar, livre-arbítrio é obedecido. Uma das coisas que eu costumo falar de vez em quando para algumas pessoas, algumas até ficam chocadas, e digo, quer saber de uma coisa? Deus não está nem aí, se tu faz isso, faz aquilo. E quando você fala assim, Deus não está nem aí, muitas pessoas se chocam. Aí você tem que explicar que Deus não está nem aí, primeiro porque ele não julga. Segundo, porque é uma fonte de amor incondicional. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Então deixa. Quer cair, cai. Mas levanta e continua. Quer cair, cai. Levanta. Então, não está nem aí, não está julgando. Tá? O processo está simplesmente num automático, vamos dizer assim. Num automático, mas sempre administrado por essas duas leis que eu falei, a do livre-arbítrio e a do retorno. Continuando lá no mesmo livro, do mês da mediunidade, os orientadores da espiritualidade procuram companheiros não escravos. Ninguém é escravo, ninguém é obrigado, tá? Com relação à mediunidade. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado a canga, assim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Quando chega nessa hora que trabalhar, estudar, se dedicar altruísta ao próximo, recua. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, no meio do caminho, em muitas circunstâncias, dão aviso a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. Aqui uma coisa, tem obsessor. Obsessor nenhum vai de graça em cima de alguém, né? Não está lá no plano espiritual, vou escolher aquele cara ali, vou obsediar ele. Não, não é assim. A obsessão só acontece quando a gente abre uma brecha. Nós é que chamamos, vamos dizer assim, obsessor, que nós abrimos uma brecha no nosso campo áurico. Nós vamos falar lá no final sobre tela etérica também. A gente abre uma brecha no nosso campo áurico, através dos pensamentos, sentimentos e ações, que dá sintonia com um determinado ser que passa a obsediar. Okay? Muitas vezes, assim, são situações que mal resolvidas lá no passado e um dos seres agora desencarnado vivencia um processo de vingança. Numa dessas brechas consegue a sintonia
e começa a obsediar, então, naquele desejo de vingança. Mas não é ele que veio, não é ele que veio gratuitamente, nós que demos chance para ele sintonizar. E assim, essas pessoas que abrem as brechas, tropeçam, se estimulam na copieza, na preguiça, no personalismo destruidor, na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que ao mesmo tempo então vampirizam as forças, as energias, tá? Sugam as energias, aniquilando as melhores possibilidades que a pessoa tinha e não aproveitou. Uma coisa interessante aqui de observar, quando se fala em política, por exemplo, tem muito político, que tem uma mediunidade muito grande, uma sensibilidade muito grande e desconhecimento total do assunto e por ações, sentimentos ou emoções abrem brechas para entidades das sombras. Então são manipulados, ditadores, etc. Então, são manipulados e não percebem, faz todo o joguete do lado escuro das sombras. E são médios. São médios que são trabalhadores, né, vamos dizer assim, só que para o lado da sombra. Isso de uma maneira geral, dando um exemplo, se não quer dizer que todo político trabalha para a sombra, certo? Isso é da experiência de todos os tempos, todos os dias, sempre existiu a tal da mediunidade. É sempre mais fácil para o homem comum trabalhar com subalternos ou iguais do que servir ao lado superiores que exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. A gente é preguiçoso, né? A gente fica, como é que se chama? Esqueci o termo. Você vai jogando para frente, assim. Fica, amanhã eu vou fazer, procrastinando. Amanhã eu faço, esse amanhã eu nunca chega. E assim vai indo. No livro Tambores de Angola, Desenvolvimento e Preparação para a Encarnação, outro texto, página 136 a 138. Quando o espírito reencarna com determinada tarefa a desempenhar em relação à mediunidade, o seu perispírito passa a ser submetido a uma natural elevação da frequência vibratória. O que vai acontecer? Se ele leva a frequência vibratória do perispírito, vai reverberar, no corpo físico, que vai refletir essas vibrações perispirituais. São aquelas sensações perispirituais que a gente viu lá na taça. Começa a se manifestar no físico. Tá? Também é elaborado com vista às tarefas que desempenhará no futuro, no que se refere à mediunidade com Jesus. Sempre a intenção é o trabalho do lado do bem. Nunca alguém é programado para trabalhar no mal. Tá? Isso vai depender do livre-arbítrio e da evolução moral do ser, quando chega aqui na 3D, certo? Dessa forma, nós podemos entender que aquele que é preparado para trabalhar, tendo inconsciência, desconhecimento desse fenômeno da mediunidade, dificilmente poderá modificar essas disposições, pois seus organismos foram preparados para... Então, o que quer dizer aqui? Não tem como alterar, vou parar de sentir, vai continuar sentindo e vai sofrendo, tá? Porque o organismo foi preparado para estar reverberando sensações perispirituais lá do perispírito. Já foi programado. Né? E aquele que tem consciência, então, aquele que foi preparado para ter a consciência, porque tem uns que são preparados com inconsciência. Tá?
Dependendo de tudo, cada caso é um caso, dependendo de tudo do nível evolutivo do ser, né? Mas tem aqueles que são preparados já vibratoriamente para ter consciência desse lado da vida, e quando então haverá de manifestar essa consciência no momento propício, aquele relógio lá que nós vemos, o relógio M lá, aquele bonequinho B. Então, quando seus mentores julgam necessários, começam a trazer as impressões perispirituais através do perispírito, que vão reverberar no físico e que vão habilitá-lo a auxiliar o próximo, tá? E tem também uma canalização, uma sintonização, melhor dito, com consciências mais evoluídas em regiões espirituais mais elevadas. Mas tudo isso é relativo, pois o homem atual ainda se conserva despreparado para certas tarefas. E muitas vezes estar consciência poderá dar ensejo a dificuldades maiores devido à falta de preparo de muitos que se candidatam ao serviço. Aqui eu sempre brinco assim, estar consciente. Uma vez, numa reunião, eu era tão feliz quando eu não sabia essas coisas. Depois que a gente tem consciência de certas coisas, não dá para dizer que não sabe. Quando tem consciência, e aí o que acontece automaticamente? Responsabilidade. O mesmo fato para alguém consciente tem peso diferente, né? Por exemplo, um suicida que, num gesto de loucura, se mata, é uma coisa. Um suicida que, de repente, deu um baita de um desfalque, aprontou, etc., e aí o pessoal descobre, o cara pega e se suicida de vergonha, é outro peso. São dois suicídios, mas que motivou foram situações diferentes, não são pesos diferentes. Cada caso é um caso. Então, continuando o despertamento das faculdades mediúnicas. Se o despertamento está no tempo devidamente programado, aquele ponto M do reloginho, no tempo em todo o ambiente, o envolvimento que o cerca, tá? O meio, as pessoas que ele convive, tá? Então, ou seja, no tempo em que todo ambiente que o cerca é a constante sua programação reencarnatória, bem como se ao despertamento dela devida atenção, é bem provável que o novato se veja cercado por pessoas que vão dar suporte e entender essa sensibilidade. Tá? Às vezes a pessoa pode encarnar num ambiente totalmente ignorante, no sentido de não saber sobre o lado espiritual. E o cara tem sensibilidade. Ele vai sofrer muito, mas se ele foi a reencarnação dele foi programada para aquele ambiente, tem lá toda essa trajetória, tem que olhar lá a folha corrida dele, o passado das encarnações anteriores. Agora também pode ser que de repente você já encarnou, por exemplo, numa família espírita que já tem conhecimento da doutrina, de toda essa realidade espiritual, já começa a educar desde cedo, etc. Então tudo fica mais fácil, né? E vai ser orientado. Essa situação geralmente acontece com membros de famílias que praticam ou pelo menos conhecem as atividades, as que eu falei agora, relacionadas à mediunidade, o que facilita muito a sua preparação. Até já por estar por antecipação, esclarecido sobre a mediunidade, etc. E tal, isso que eu acabei de falar, né? Assim se dá a transposição das etapas do antes para o após do despertamento mediúnico, se fará de maneira harmônica e consciente, neste caso que está sendo mencionado. Por exemplo, como um exemplo assim, como
quando nós vamos aprender a nadar, por exemplo. Aqui nós temos uma situação. Na natação, veja as figuras aqui. O indivíduo sabe que vai conviver num meio inteiramente impróprio ao veículo físico que possui, que é a água. Vai conviver dentro da água, num outro ambiente. Todavia, através de boa orientação que receba, mantendo-se consciente e controlado quanto aos riscos, estará exposto para nadar tranquilamente. Tá? De igual forma, será a situação da pessoa que, no seu despertar mediúnico, puder contar com sérios instrutores, pai, mãe, etc., o círculo, né? O aprendizado e o adestramento não serão traumáticos. Agora vamos ver outra situação. A grande maioria não pode ainda porque uma hora vai poder, contar com essa assistência eficaz. E que imperam ainda nos meios humanos os preconceitos religiosos, filosóficos, científicos, contrários aos princípios esclarecedores divulgados pela doutrina dos espíritos. O que vai acontecer? Isso vai impedir a grande totalidade dos que psiquicamente estão atormentados ter acesso a essa terapia da mediunidade. Vamos ver como nas imagens aqui, nós vamos, em vez de eles nadando em águas tranquilas, vamos ver nessas situações de extremo descontrole por ignorância, como se estivessem nadando numa correnteira, sozinhos, com os braços, ondas, em botos sentidos, os afogam na angústia e no desespero. No caso aqui que eu citei anteriormente, a minha colega médium do outro grupo, que enquanto tinha desconhecimento, vivenciava nessa situação aqui, que a família também não ajudava. Depois que começou a ter conhecimento, aí começou a nadar começou a viver nesta situação aqui. Essa falha assistencial tem outros motivos além dos citados preconceitos. Preconceitos que foram citados, esses aqui, ó, religioso, filosófico e científicos. Tá? Há casos em que alguns dirigentes de núcleos espiritualistas não se preocupam em conhecer das profundezas do mecanismo da mediunidade, e outros não possuem condições pessoais para, por si mesmo, pela observação na vivência, no autodidatismo, desenvolverem métodos que facilitem instruir os iniciantes. É bem verdade que as literaturas, principalmente as inspiradas na doutrina espírita, são fartas desse assunto e de custo bem acessível até aos menos aficionados. Qualquer sebo tem várias edições espíritas, né, até bem baratinho, R$5, por falta de oportunidade de fonte de estudo, não pode ser reclamado. Tá? Agora, nem todos os que têm acesso também conseguem intelectualizar os temas, permanecendo somente na superfície do esquema. Por isso, é interessante os grupos de estudo. Né? Tem uma história que é muito comum, que muito livro espírita, os textos são difíceis de entender, linguajar, palavras que normalmente não fazem parte do nosso vocabulário normal, mas a gente tem que traduzir. Inclusive, as obras do Kardec, tem aquele João Damasceno, se não me engano, que reeditou agora, alguns anos atrás, as obras básicas, mas numa linguagem mais atual, né? Sem perder a essência do ensinamento que o Kardec passou lá quando editou o livro das obras básicas. Normalmente a gente é João Damasceno, né? É bem interessante porque fica uma leitura mais fácil, não é tão cansativa como aquelas antigas lições da doutrina, do livro de Regis, do livro dos Espíritos.
Bom, aqui é tudo, vou passar por isso aqui. Os núcleos se formam isolados, esparramados, as coisas vão de um pouco, nem sempre adequadas. Na realidade, assim, às vezes o pessoal se reúne, não tem conhecimento de nada, vai tocando, vai achando às vezes que está, inclusive, fazendo um trabalho muito bom na luz, e às vezes, muito pelo contrário, está sendo manipulado e nem percebe, por falta de conhecimento. Tá? Esse comentário poderá ser confundido como crítica, porque está falando dos grupos ali, os coordenadores, tem apenas o caráter construtivo, pois que o fundamento principal da vida é a evolução. E, por conseguinte, também o é a forma de ver a mediunidade. Isto é, evolutivamente. Uma pergunta. Por que o despertamento da faculdade mediúnica quase sempre é acompanhado de incômodos psíquicos e orgânicos? Vamos dar a resposta em duas partes. Primeiro, conforme a figura ao lado, devido ao desconhecimento sobre a questão mediúnica, os seres, de modo geral, têm sua antena psíquica, por aqui, despreocupadamente lançada na psicosfera que você, trocando em outras palavras. Os chakras estão à vontade das circunstâncias e essa despreocupação não tem preocupação nenhuma com a sensibilidade e, pelo princípio da sintonia, ele começa a receber uma série de ondas. É como a história desse rádio. Isso aqui é o rádio dos antigamente, né? Da minha infância, pelo menos, em que tinha uma antena, e nessa antena, e hoje qualquer antena tem televisão, qualquer antena, chegam milhares de ondas, né? Como está aqui amarela, vermelha, são milhares de ondas que chegam na ponta daquela antena. E nós vamos ver aqui na sequência, tem um seletor que vai fazer apenas uma determinada frequência, uma determinada faixa. Tá? A magnitude das entidades responsáveis ou galhofeiras é encontrado com muita facilidade no plano astral. Tá? Então está cheio de irmãozinho aí querendo perturbar. Como as entidades dessa categoria são portadores de energia, está aqui 1, 2, 3 desencarnados, envenenadas, ao sintonizar, o médium sintonizar com elas, face à fase do despertamento mediúnico, fatalmente ele vai receber essas influências aqui. Tá? Mais uma guia. Então, o que acontece? Resumindo o que está escrito ali. Conforme a evolução moral, o conhecimento, o estudo do ser encarnado, o médium aqui, ele fica recebendo um monte de informações desses irmãos zombeteiros que estão por aí, e não tem acesso, que estão, esse vermelho, não tem acesso ao que o mentor está querendo falar com ele, passar para ele, né? Então o cara começa a ter irritação, nervosismo, desespero, angústia, raiva, uma série de desconfortos que ele sabe que não é dele, mas é a sintonia que ele está com essas figurinhas aqui. Tá? A causa dessas perturbações é que sua antena ainda não está bem direcionada. Então, continuamente está recebendo as emissões mentais de criaturas portadoras daqueles estados psicopatológicos que se infestam no plano astral mais baixo, transferir para o seu nível físico. Daí todos os desarranjos psíquicos e orgânicos já mencionados anteriormente. O que acontece? À medida que vai estudando, se esforçando, né, ele pode formar um bloqueio dessas sintonias. E isso é um processo gradual, tá? Superar essa fase desconfortável, né, através dos estudos, etc.
parar de receber essas sintonias que traziam aquelas situações de raiva, desespero, descontrole, né? Põe o livro do Divaldo, Tormentos da Obsessão. Quando irrompe a mediunidade, não raro se transforma em grave tormento para o seu portador, por colocar em campo diferente do habitual, quer dizer, ele tem sintonia com o plano espiritual, expondo às mais diferentes condutas morais e mentais procedentes do mundo espiritual e que se sucedem de maneira volumosa e perturbadora. Não tendo conhecimentos e recursos para contrabalançar essas ondas mentais baixas, de baixa frequência que vai recebendo, vai experimentar distúrbio nervoso, ansiedade, depressão, insegurança, mal-estar físico, cefalgias, eu não sei o que é cefalgias, problema do estômago, intestino, etc, etc, etc. Que resultam, porque as situações resultam da absorção das energias negativas direcionadas pelos próprios adversários, assim como por outros espíritos perversos, uns zombeteiro e outros malquerentes, quase todos eles. Às vezes também a gente recebe energia baixa, não só de desencarnado, né? Muito encarnado também. À medida que vai se moralizando, vai adquirindo uma proteção. O médico se equipa de resistência para vencer essas perseguições espirituais, que são o entrave ao êxito do seu ministério, da mediunidade. Tá? Ali, no domínio da mediunidade, continuando no trecho, esse livro aqui é A Vida no Mundo Espiritual. É de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam base de operação do pensamento e da vontade que influi de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição até a materialização objetiva, que é um tipo de mediunidade. Podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, relacionadas a processos de obsessão ou não, entidades de caráter mais elevado moralmente. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, nossa sintonia. Uma pergunta aqui. Será lícito aceitar as possibilidades de invasão do cérebro dele, no texto, né, por parte de inteligências menos evoluídas? Aí ele vai dizer que a gente já está falando aqui, eu não vou ler tudo isso aí. Tá? Esse material vai ficar lá para download, isso aqui, inclusive o PowerPoint, tá? Aliás, já está o PowerPoint, já está lá a apresentação. Então pode ser estudado devagarzinho, ver cada slide com calma. E nós estamos passando aqui de uma maneira mais rápida. Então, esse aqui, ó. Conforme o posicionamento do médium, ele pode parar de receber a influência dessa turma aqui, com vibrações tóxicas, negativas, e começar a escutar um mentor, ou algum outro ser mais elevado. Faz uma barreira aqui e começa a receber sintonia aqui. Para ser uma fonte de feliz convivência, sob perfeito controle medianismo. Certo? Vamos dar uma parada, continuaremos o estudo no nosso próximo encontro. Então, aí agora eu vou parar stop e vamos voltar a conversar. Opa, só tenho 2 participantes, a Raquel, bem-vinda, e o Vladimir. Então, era isso que era o assunto desta noite. Tá? Esse material vai ficar no grupo
o vídeo e também a apresentação em PowerPoint. Se quiserem baixar, é só baixar para estudar. Mais tarde, alguém quer fazer um comentário? Pelo menos um boa noite. Boa noite. O material é muito rico, apesar... É muito rico esse material. Rico, né? Apesar, assim, quem não tem muito conhecimento vai ter que realmente estudar um pouco mais. Mas, assim, Sim, parabéns. sim. Parabéns. Parabéns ao pessoal que editou esse material, né? Porque realmente nós vamos ver lá na frequência. Você está transferindo isso para nós, porque a gente Sim, muitas coisas, né? E sempre é muito importante a gente estar relembrando, estudando, e é isso aí. Só tenho a agradecer aí a oportunidade. Eu espero que o pessoal, quando voltar, agora, que dia que você falou? Dia 14, né? De fevereiro, que volte o pessoal do grupo de estudo, que tenha mais assistência. Eu já não me importo mais. No começo ficava muito chatado. Agora eu lembro que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei. Então, se tiver 1, 2, tem que ter 2, eu e mais alguém. Se tiver 2, eu dou a palestra ou estudo e coloco lá no grupo. Tem muita gente que acha mais cômodo, sexta-feira de noite não vou assistir palestra, depois eu baixo e assisto o vídeo, né? ou o PowerPoint. Mas é a opção de cada um, mas é um compromisso que eu tenho, que eu assumi, um dos compromissos, né? Que eu assumi, que é esse, fazer, depois que eu descobri esse material riquíssimo, de divulgar isso daí, e de vez em quando aquelas palestras sobre outros assuntos, física quântica, ou aquela que eu dei na semana passada, sobre o coração, e tem algumas que eu já tenho preparadas que eu dei lá no grupo, quando eu participava do grupo, que era presidente, sobre os essênios também, uma série de coisas, né? Mas aí a gente vai vendo, andando da carruagem. Tá ok, pessoal? A Raquel quer falar alguma coisa? Boa noite, Raquel. Não, porque de repente... Não, só boa noite, só dizer que estou aqui, estou ouvindo tudo e gostando muito. Eu já ia falar assim, vai ver que ela deixou ligado e caiu fora. Que feio, hein? E olha que essa hora eu já estaria dormindo, porque eu durmo com as galinhas. Mas... Não, eu também, mas na sexta-feira, são 9h30, a gente começou, deu 1h10, mais ou menos, parece. Eu acordo às 4 da manhã. Eu acordo às 5h30, mas só levanto às 6 horas. Mas é isso aí, pessoal. Então, eu vou encerrar a gravação, vou disponibilizar a gravação no grupo. Se alguém quiser assistir depois, o Vladimir passa para o pessoal do grupo lá, agradece a presença e dá um susto neles lá. Diz, o cara, na primeira vez eu falei isso, eu disse, se tiver tanta gente interessada, que disseram que estavam interessados, de repente aparece 1, 2 gatos pingados. A primeira vez eu fiquei bem chateado, até disse, será que eu vou fazer isso ou não? Mas depois me caiu a ficha de, do ano 2 ou 3 estiver reunido, então não interessa, eu e mais um, eu tocando. Exatamente. Porque tem o seguinte ainda, para quem acredita, tem o seguinte, essa palestra não é só para quem está online, porque à medida que eu vou falando aqui, ou aí, nos outros ambientes, que vão escutando, tem outros seres em outras dimensões que também estão acompanhando. A gente já percebeu muito nas palestras em grupos espiritualistas que a gente dava, dizer, fulano está aqui escutando. Uma vez foi uma palestra que a gente chamou um palestrante para falar sobre suicídio. Aí tinha uma médium lá, que de repente colocou assim, olha, a quantidade de suicida que está aqui escutando isso aí, está se conscientizando,
Então, tudo é um auxílio, nada de julgamento, né? Tudo é um auxílio. Então, a gente vai falando e, com certeza, não somos só nós três que estamos escutando tudo isso daí. Agora, cada um depois, conforme o seu livre-arbítrio, faz o uso que melhor aproveitar, certo? Maravilha. Tá bom, então, pessoal. Vou desconectar aqui a gravação. Obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos em frente. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Obrigada igualmente. Falou. Vamos em frente. Vamos sim. Cancelar aqui, então.